Agora eu tô sem certeza. Eu tô muito nervosa, mas eu vou dar o meu melhor. Hoje é o nosso culto infantil em homenagem aos nossos pastores, né? Como diz aqui, o bom pastor. E aí eu separei rapidinho aqui uma palavrinha para os nossos pastores que estão aqui na frente. E em João 10:11 diz: Jesus disse que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Pastorear significa, naquele tempo e nos dias de hoje, pastorear significa nos dias de antigamente e hoje também, que é dedicação, atenção, zelo, coragem, comprometimento, amor pelo rebanho. E isso custa uma vida inteira. Então essa frase aqui, ela é mais ou menos o que está escrito aqui em 10:11 João, que diz que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E a gente queria, nesta noite, homenagear os nossos pastores, pastor Márcio Cândido, pastor Márcio Veiga, pastor Fábio, pastor Júlio, pastor Michel, pastor Marrocos, que não está aqui, está chegando, né? Pastor Wilson, que eu estou olhando aqui, eu casei aqui, né? Pastor Wilson que está lá, né? E hoje vai ser um culto de adoração ao Senhor, mas vai ser um culto também onde nós iremos homenagear esses líderes da nossa igreja que têm cuidado fielmente de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias, né? A gente quer dizer que, como ovelhas, a gente se sente protegidos, cuidados, e que a gente é muito honrado, agradecido a Deus pela vida de cada um de vocês. E para iniciar o nosso culto, nós vamos orar, como de costume, né? Vou chamar a nossa Kids Manu, que vai abrir o culto com a oração, né, Manuzita? Boa noite, igreja. Boa noite. Hoje eu vou orar aqui sobre para os nossos pastores, sobre o ministério infantil, o ministério de louvor, para a nossa igreja e tudo demais. Deus, muito obrigada por esse dia de hoje. Eu queria agradecer pelo dia do pastor, queria agradecer por mais um dia de vida, queria agradecer por cada vida de cada um que está aqui hoje. Louva você, Deus. Queria agradecer pelo louvor que nós vamos agora estar orando ao Senhor Jesus. Então, queria abençoar a vida de cada um, trazer muita bênção na vida de cada um. E também cada pessoa que está enferma no hospital, ajudar, abençoar, Deus. Curar cada enfermo que está no hospital, curar cada pessoa que está na rua e botar Deus no coração dessas pessoas, Deus. Então, hoje eu queria estar falando também que eu espero que para cada um que estiver aqui, cada criança, cada adulto, cada pré-adolescente, cada adolescente, enfim, que cada vez mais eu profetizo na vida de cada um, que cada vez mais compartilhe o Evangelho de Deus na vida de outras pessoas hoje. Eu queria agradecer pelo dia do pastor e é isso, amém. Agora vamos adorar e louvar todo aquele que é digno de adoração. Ministério Árabe. Aleluia! Será que você pode se colocar de pé e celebrar o nome que está acima de todo nome? Jesus Cristo! Era chegado
Continue com essa mesma alegria, porque hoje é um dia de festa, de celebração na presença do Rei dos Reis. E nós temos liberdade para isso. Aleluia. Ele é bom em todo tempo, amém? Todos creem que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Se Ele tem sido bom na sua vida, então cante para Ele nessa noite. Diga, Senhor, Tu és bom. Então ele já se faz presente aqui nessa noite nas trevas. Então louve ao Senhor como se não houvesse
Quero ser a canção que te faça sorrir.
Ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei provas de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para escolhermos. Então é o nosso momento de ofertarmos e dizimarmos na casa de Deus. Então, que você venha aqui à frente, ofertar, momento de agradecer por tudo que Deus tem provido na nossa vida, de não faltar o alimento, de não faltar nada.
né? Da gente colocar os dons, propósitos. E como eu faço quando eu estou dando aula para as crianças, né? Eu sempre pergunto se elas querem orar, se elas querem orar pelas ofertas. E hoje Deus tocou no meu coração, eu conversei com essa pessoa, ela ficou muito nervosa, eu falei, não, é você sim. Então eu vou chamar a Carol aqui para estar orando pelas ofertas. Foi difícil, mas o Espírito Santo de Deus a convenceu. Boa noite, igreja. Eu quero agradecer a Deus por esse momento e dizer que eu estou muito nervosa. Mas vamos lá. Senhor, eu quero te agradecer por cada dia, por tuas bênçãos, Senhor, para cada vida aqui, para que cada vida aqui, Senhor, venha ser fiel ao teu dízimo, em nome de Jesus, amém. Acreditem, isso aqui acho que não foi fácil para ela, tá? Ela tá aqui olhando pelos dias no seu ofertas, eu entendo muito bem. Eu vi que ela estava tremendo, mas Deus ele dá oportunidades e vocês têm que agarrar. Agora eu vou pedir para que a igreja sentem-se, né? Não sei se vocês já perceberam aqui, né, pastores? Aqui na frente de vocês tem... Aqui na frente dos nossos 7 pastores tem uma galerinha aqui que está muito curiosa. E... só um minutinho. A gente... Primeiro eu vou ler aqui para vocês, tá, rapidinho. Pastorear uma igreja não é uma tarefa fácil. Por isso, o nosso reconhecimento e gratidão como igreja do Senhor. Ser pastor é um grande privilégio, mas também é um desafio, uma enorme responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Assim, faz todo sentido agradecer, honrar e interceder por esses servos que dedicam suas vidas para alcançar e identificar almas na presença de Deus. Pensando nisso, pastor Wilson Marrocos, Michel, pastor Júlio, Fábio, pastor Cândido Veiga, pastor Márcio Cândido, vou falar Márcios. Essas criancinhas que estão aqui, eu vou pedir o microfone. A gente fez a gente queria, né? Elas têm curiosidade de como é uma vida de pastor. O que o pastor faz, o que eles pensavam quando eles eram pequenos, ainda grandes, nos dias de hoje. Então vou começar pela Laurinha, que vai perguntar para o pastor Michel. O que você faria se ficasse invisível? Boa pergunta. O que, Michel? Tem que ser bem breve. E achar um cantinho bem tranquilo para dormir. A Fernanda vai perguntar para o pastor Márcio Cândido. De 0 a 10, quanto você se acha bonita? Nossa, de 0 a 10, quanto pessoas você acha bonito, pastor? 11, gente. A Isabela vai perguntar também para o pastor Michel. Qual era o seu apelido de criança? Meu Deus! Melhor não falar não, hein, meu Deus? Mas eu posso falar, era gibano. Policial de aço gibano. A Sofia, ela quer perguntar pro pastor Júlio. Qual habilidade você gostaria de ter? Qual a habilidade que o senhor gostaria de ter? Ficar invisível. O Matheus, ele quer perguntar também pro pastor Júlio. Qual animal você gostaria de ser e por quê? Eu gostaria de ser uma águia. Uma águia. Porque ela sempre tem suas forças renovadas, ela está sempre acima das tempestades. E é um animal que Deus nos comparou. Por isso. A Sarinha, ela quer perguntar pro pastor Fábio. Se você fosse criança, hoje o que gostaria de fazer na igreja? Se eu fosse criança, o que eu gostaria de fazer na igreja?
ficar sentada fazendo pergunta para os pastores. Agora o Davizinho quer perguntar para o pastor Marrocos. Qual a melhor memória da sua infância? A melhor foi realmente uma visão que eu nunca esqueci da minha vida. Uma santa apareceu, eu tinha 6 anos de idade, apareceu na minha frente e eu fiquei com muito medo e pulei a porta e fui para a rua. Só que eu nunca esqueci dessa visão. E eu vim ter uma revelação dessa visão aos 46 anos depois, aonde o Senhor falou para mim e disse assim: você lembra de uma visão que você teve quando era criança? Aí eu disse: lembrei, nunca esqueci. Ele disse: aquela mulher simbolizava eu, e aquele bebê que estava no colo dela era você, e eu tenho guardado você ao longo da sua vida. Agora vai fazer uma perguntinha do pastor Márcio Veiga. Qual o objeto mais gosta da sua casa? Qual objeto, pastor Márcio, você mais gosta da sua casa? A biblioteca. A Fernanda vai perguntar para o pastor Márcio Veiga de novo. Qual comida você mais gosta de fazer? Costela, batata e agrião. Cadê? É verdade, Aline? Ainda bem que foi pra ele. Isabela vai perguntar para o pastor Viverson. Qual o lugar mais bonito que você já foi da vida? Paraty. Sofia vai perguntar para o pastor Fábio. Se defina em 2 palavras. Tu me pegou, hein, menina? Definição em 2 palavras somente. Eu sou generoso. E essa outra palavra, não, filha, careca não é a definição. Careca eu também sou, mas não é essa a definição. Eu sou generoso e bem descontraído, gosto de alegrar as pessoas. Mateuzinho vai perguntar para o pastor Wilson. Qual é o seu melhor hábito e pior hábito? É forte, Brasil. É interessante que eu que sou acostumado a fazer perguntas, né? Para você perguntar. Melhor hábito. Ler a Bíblia. Melhor hábito. E o pior hábito, deixar de ler a Bíblia. A Sara vai perguntar para o pastor Marrocos. Fala algo engraçado da sua esposa. No caso, evangélica. Cuidado aí, pastor. A primeira coisa muito engraçada que nós temos é que, né, quando nós nos conhecemos, eu marquei no meu coração alguma coisa dizendo assim: poxa, eu já tenho uma idade avançada, né? E a minha esposa, ela tem 15 anos, mais nova do que eu. Aí eu digo: eu preciso encontrá-la. Aí convidei para tomar uma Coca-Cola, porque o crente, ele sempre vai querer marcar para tomar uma Coca-Cola, um refrigerante, alguma coisa assim. Só que naquele dia eu tive que ir no salão de beleza e eu comecei a fazer o cabelo, cortar o cabelo, e comprei uma leite azul.
para ver o que ela poderia achar do relíquia. Então foi uma lente ali que eu botei para meus olhos ficarem muito bonitos. O Davi vai perguntar para o pastor Márcio Cândido. O que você gostava de fazer na escola? Comer merenda. Comer merenda. Esse foi um quiz de perguntas sobre curiosidade dos nossos pastores, uma das primeiras homenagens, uma salva de palmas para o nosso pastor. No nosso ministério, a gente costuma dar oportunidade, como eu já falei, para as crianças, né? Pelo menos quando eu dou aula, eu começo perguntando como é que foi o dia deles, a semana, né? Pergunto se tem visitantes, eu queria saber se aqui tem visitantes. Quem é que é visitante, levanta a mão. E aí eu peço para que eles deem boas-vindas para essas crianças, no caso para vocês hoje visitantes. Então eu vou pedir à igreja que dê boas-vindas para os nossos visitantes de hoje. Então, bora no terceiro, boas-vindas, tá bom? 1, 2, 3. Boas-vindas! Depois eu começo perguntando quem trouxe a Bíblia. E aí eu peço para elas levantarem. Quem trouxe a Bíblia? Peço para vocês levantarem. E aí eu reclamo com elas que elas não trouxeram. E aí eu costumo dizer que a Bíblia é muito importante, porque a gente trabalha em cima da Bíblia. Eu estou vendo que pouca gente aqui trouxe. Então, assim como eu reclamo com elas lá embaixo, eu vou reclamar com vocês aqui em cima. Tragam as Bíblias. E aí depois eu pergunto, quem trouxe o celular? Levanta. Quem está com o celular na igreja, levanta. Jesus está vendo. Jesus está falando aí, igreja. Tem mais celular do que Bíblia. E aí eu falo, guardem o celular. Não é permitido que usem o celular na sala de aula. E aí, sempre eu ou o Edson que é escalado para dar aula, mas na maioria das vezes eu quem faço a aula, ele só fica olhando. E aí hoje... E aí ele só sabe falar, chegou o time bonitão, chegou o time bonitão. E aí as meninas me defendem, falam que é mentira, que eu sou mais bonita da sala. Então, hoje eu não preparei a aula, mas eu preparei um preleitor cheio de bênção, cheio de unção, que vai trazer uma palavra abençoada. Nosso futuro pastor Patrick. Pessoa abençoada que eu aprendo muito com ele, como pessoa, como líder, eu me espelho muito nele. Eu fiz o convite e falei, acho que é você, porque você conhece a vida de todo mundo, de todos os pastores. Eu acho que... Eu estava pensando assim, gente, quem vai pregar no nosso culto infantil? Aí, falei, pastor, conhece todo mundo. Pelo menos a vida dos pastores, né? Então eu queria que a igreja se levantasse para a gente estar orando pela vida do Patrick. Eu mesmo fazer a oração. Senhor meu Deus, que Tu possa nesta noite estar abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração. Usa o Teu Filho, nos dê discernimento, inteligência, Pai, para que possamos entender, Jesus, a Tua palavra. Senhor, oramos agora, em nome do Teu Filho amado, Jesus, sobre o que Ele vai pregar aqui nesta noite, Senhor, que Tu possa invadir o coração, Senhor, da Tua igreja e que eles possam entender, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. Usa o Teu Filho, abençoe a todos que estão aqui, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Tudo bem? Tá todo mundo bem aí? Legal? Amém. A Edra tá nervosa e deixa os outros nervosos também, né? Legal. Tá muito amiga nossa. Gostaria de começar dizendo algumas palavras para os nossos pastores, né? Então,
agradecer a vocês pelo empenho para com esse ministério. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu fui direto para poder dizer, cara, eu não sei aonde eu estaria de fato se não fosse essa igreja, se não fosse a CBNH. Eu tenho um coração grato, uma gratidão enorme por esse ministério, por esse time de pastores que nós temos. Eu até falei o seguinte, eu atualmente, por enquanto, eu estou liderando os jovens que estão aqui e também lidero o louvor, né? E é engraçado porque está aqui o pastor Vimerson, está aqui o pastor Márcio Cândido e futuramente o pastor Flávio, que há 7 anos atrás eu assumi a liderança dos jovens, substituindo as minhas maiores referências como homem na minha adolescência. E alguns anos depois o pastor Vimerson decidiu se dedicar ao ensino da palavra, também teve que deixar a liderança do louvor e também assumir substituindo o pastor Vimerson. Então eu tenho a graça de estar substituindo as minhas maiores referências, as pessoas que me ajudaram na minha adolescência, na minha juventude, e todos os outros pastores, pastor Marrocos, em algum momento também me ajudou bastante, pastor Michel, principalmente nessa transição de faculdade, foi gigante na minha vida, a presença dele, pastor Fábio, pastor Márcio Veiga, e eu queria separar também esse momento para um homem especial, que todos nós amamos ele, e eu tenho uma gratidão imensurável, incalculável pela vida dele, que é o pastor Júlio, porque quem sabe um pouquinho da minha história, vai saber que na minha infância, na minha adolescência, eu não tive referência nenhuma de homem, de pai na minha vida, e sem querer nada em troca, ele se propôs a ser um pai desde os meus 15 anos de idade. E se eu estou aqui hoje, se eu estou cursando uma faculdade, se eu estou me tornando o homem que eu sou hoje, eu tenho uma plena certeza que eu devo a esse homem chamado Júlio Mesquita. Eu te amo. Então, não tem nada que eu poderia te dar para vocês, um presente que se compararia pelo que vocês me deram. O que vocês me deram não tem valor, não tem dinheiro, não tem nada, ninguém pode roubar. Os meus valores, os meus conceitos, a minha visão de mundo, eu tenho absoluta certeza e confiança que veio através de vocês. Eu tenho a graça de dizer que eu tenho um pouquinho de cada um de vocês em mim, tá bom? Obrigado, tá? Amo vocês. Você pode aplaudir nosso time de pastores aí? Vamos lá? É isso. Vamos lá? Posso pregar? Posso pregar? Obrigado. Então vamos lá. João capítulo 10 é o nosso texto de hoje, a nossa história. Tá? A gente vai começar a partir do verso 1 e nós vamos até o versículo 16. Mas eu queria falar um pouquinho a respeito do contexto de pastor, o relacionamento de pastor e ovelha e como que funcionava esse comportamento nas histórias bíblicas, nas narrativas bíblicas, né? O pastor, ele é aquele que cuida, ele é aquele que alimenta, é aquele que apacenta, né? O pastor, ele tem a responsabilidade de guiar o rebanho, né? Eu estou falando no sentido histórico, no contexto literal, né? Relacionamento entre pastor e ovelha. Ele tem a responsabilidade de cuidar de fato da ovelha. Então, se a ovelha estiver ferida, a responsabilidade é do pastor, né? Se a ovelha precisa ser lapidada, é responsabilidade do pastor. Então, tudo isso tem a ver com o relacionamento entre pastor e ovelha. Uma das pessoas que eu vejo na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que deixa isso mais latente, é Moisés. Eu gosto muito de Moisés. E a primeira coisa que a gente vai ver quando Deus chama Moisés para o ministério,
ele tem uma coisa chamada cajado. O cajado na mão. O cajado ele simboliza que ele é um líder chamado para poder guiar o rebanho, chamado para poder guiar as ovelhas. E Deus ele chega para Moisés diante do Mar Vermelho e pergunta: olha, o que tem aí na sua mão? E Moisés responde: eu tenho um cajado. E logo em seguida Deus fala: olha, toca nas águas e as águas vão se abrir. Então o chamado de Moisés primeiramente foi o chamado pastoral. Ele é chamado para poder guiar o povo pelo deserto, Ele é chamado para poder cuidar do povo no deserto. Um outro homem que eu vejo na Bíblia também, que simboliza esse relacionamento entre pastor e ovelha, é Davi. Davi ele é um pastor. E no Salmo de capítulo 23, no verso 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei. No verso 2. Bota aí, Léo, pra gente, por favor. Salmos capítulo 23, no verso 2. Salmos capítulo 23, no verso 2, para a gente poder ler juntos aqui, antes de a gente ir para o tema central. Vai, vamos ler junto? Verso 2, 1, 2, 3, vai! Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Então você percebe aí que a responsabilidade de alimentar as ovelhas do pastor, ele vai lá, conduz para um pasto, tem comida ali, tem tudo tranquilo, mas na hora que tiver sede, ele junta todo mundo e guia as ovelhas para tomar água. Então, as águas tranquilas simbolizam isso. E Davi, ele tem essa referência de Deus, ter Deus como pastor e ele se colocar como ovelha. Só que a gente vai ler aqui, uma das coisas que nós vamos conversar na noite de hoje, é que existem alguns níveis de ovelhas, existem alguns processos que a gente precisa passar e Deus quer que nós passamos por isso, amém? Você está comigo ainda? Amém. Então vamos lá, João capítulo 10, verso 1, acompanha aí. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas seguem, porque conhecem a sua voz. Repitam comigo: conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta para quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Verso 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pula lá para o verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, a sua palavra, Deus. Senhor, toma, Senhor, as nossas vidas, Pai. Senhor, que os nossos corações, Pai, sejam como terra fértil, Pai, para ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós não queremos, Senhor, um conselho de um homem, até porque, Senhor, o Senhor sabe muito bem que não tem nada para oferecer para essa igreja, mas nós queremos uma direção dos céus, Pai, nessa noite.
Senhor, toma a minha vida, usa-me da forma que o Senhor quer. Se o Senhor quiser mudar o esboço, mudar a palavra, o Senhor tem total liberdade de fazer isso. Senhor, sopra nos 4 cantos dessa igreja e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Amém. Então, eu queria falar a respeito de algumas características, né, de ovelha, entre relacionamento entre ovelha e pastor, e alguns processos que a gente tem. É importante a gente mencionar que ovelha, como qualquer ser vivo, né, não nasce adulto, né? Você entende isso? Ovelha, ela não nasce adulto, ela tem o seu processo. Primeiro ela nasce filhote, vai desenvolvendo, precisa ser cuidada até se tornar uma ovelha adulta e madura. Amém? Você concorda comigo? Beleza? Então, esse processo também acontece no contexto bíblico. Se você ler em João capítulo 21, nos versos 15 e 16, há um diálogo. João capítulo 21, 15 e 16, tem um diálogo entre Pedro e Jesus. E Jesus, ele vai perguntar para Pedro o seguinte: tu me amas? E Pedro, ele responde o quê? Eu te amo, Senhor. João capítulo 21, no verso 15 e 16. Deixa o Léo colocar para a gente poder ler junto lá. Isso. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que este? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus respondeu: então cuida dos meus cordeiros. Para por aqui. Então a gente tem o primeiro estágio de ovelha. Você já aprendeu de primeira que ovelha não nasce ovelha direto. Então ele primeiro se torna um filhote. Qual é o filhote que a gente chama de ovelha? Cordeiro. Então ele está falando para um animal que é frágil, que precisa de ser cuidado. Então ele vai falar: então, ó, cuide dos meus cordeiros. Mas aí o verso 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas. Então não é mais para o grupo que é novo, que é infantil, que não tem compromisso, né? Então ele está falando para ovelhas mais maduras. Então, para os cordeirinhos, para quem está começando agora, é cuidado, é paparicar, é dar beijinho, é dar um abraço. Mas para as ovelhas, ele está pastoreando. E a forma que Jesus utiliza o pastoreio é dessa forma aqui que está lá em Salmos capítulo 95, versos 7 e 8. Olha o que Jesus ele está falando aqui. Sobre essa conversa de Pedro, a gente vai usar também o capítulo de 95 do livro de Salmos. 95, 7 e 8. Desculpa, Léo, não te enviei o esboço, mano. Desculpa. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, o povo do seu, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, verso 8, e não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Aí, em Isaías 40, verso 11, você vai entender todas essas conexões, vai fazer sentido no final. Eu sei que agora vocês estão meio perdidos, talvez, mas vai fazer sentido no final. Vocês estão recebendo? Está entendendo? Ok? Amém? Glória a Deus. Então, agora pega isso daqui. Isso aqui é importante. Como o pastor, ele cuida do seu. Quando a palavra aqui é rebanho, ele está falando para todo mundo. É como se o pastor Júlio chegasse aqui diante da igreja e falasse: olha, os seis pastores, todos os pastores, eles cuidam da igreja. Então ele está falando para todo mundo, está incluindo criança, jovem, homem, mulher. Então o rebanho é todo mundo, ok? Como o braço, aqui, como o braço, ele junta, ok? Ele junta
junta os cordeiros e os carrega no colo. E as ovelhas, Patrick? E quem é mais maduro? E quem já sabe caminhar sozinho? Ele conduz. Conduz com cuidado as ovelhas, amamenta as suas crias. De novo, como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Então, se liga só. Para quem está começando agora, é colo, é ombro. Quem está comigo? Para quem está começando agora, é ombro. O pastor pega, coloca no ombro. Mas quem já está caminhando, para quem já está caminhando, só seguir o pastor. Só seguir o pastor. Sabe qual é o problema? Tem muita ovelha hoje se comportando como cordeiro. Posso continuar? Posso? Tem muita ovelha hoje se comportando como cordeiro. Jesus, ele está falando, olha, já era para você estar caminhando sozinho, já era para você estar seguindo a visão, já era para você estar seguindo o rebanho, mas você está parada esperando ser colocada no valinho. Levanta, você é ovelha, não cordeiro. Já era para Jesus falando aqui, é Isaías, o profeta Isaías falando, olha, já era para você estar dando aula para as mulheres. Mas você nem frequenta a reunião delas. Já era para você estar liderando homens, mas quando marca a reunião você falta. É Isaías falando aqui, olha aqui, já era para você estar auxiliando o seu líder de jovem, mas toda a célula você dá desculpa e falta. Se ovelha, mas está se comportando como cordeiro. E foi mal, era para ser culto infantil, né? Foi mal, acho que eu pesei a mão, foi mal. Deixa Deus usar, irmão, é Deus. Continuo? Posso continuar? Posso? Deus está falando? Já era, está esperando o pastor colocar no ombrinho. Lembra? Olha o que está escrito em Isaías 40. Ele pega os cordeirinhos. É o pastor pegando os cordeirinhos que está começando a caminhar agora. E para as ovelhas, seguir. Sabe qual é o problema? Pastor Júlio hoje dá mais atenção a quem chegou, os mais velhos ficam de biquinho. O pastor Wilson dá mais atenção para os alunos jovens da casa de salmista, os mais velhos já querem desistir. É ovelha, mas se comporta como cordeiro. O seu tempo de ser colocado no ombro, ganhar beijinho, ganhar abraçozinho, ganhar carinho já passou. Agora é hora de você gerar ovelhas, cuidar de ovelha, alimentar a ovelha e seguir a visão. O seu tempo de ser paparicado já foi, está na hora de gerar outras ovelhas. Amém. Chegou junho, ano aceitável do Senhor. Quantas ovelhas você ganhou para Jesus esse ano? Mas está reclamando do som alto, está reclamando que o macarrão não ficou bom, está reclamando que não sei o que, está reclamando tudo. Próximo vídeo infantil, melhor não me trazer. Continuo? Não se envolve com nada. A igreja está crescendo, mas fica sentado, parado, vendo as coisas acontecerem. A gente está precisando de ajuda e o camarada está sentado. É as tias lá embaixo passando sufoco e a pessoa não está fazendo nada, não se envolve com nada. É ovelha, mas se comporta como cordeiro. Olha o que está escrito.
Em 2 Coríntios, capítulo 3, eu acho que é isso. Eu tenho uma facilidade de errar texto que vocês não têm noção. Faz parte, pastor? Faz parte. Legal. Eu amo o pastor Michel, cara. Vocês não estão ligados, é uma paz que ele traz. Vocês não estão ligados. Se liga, olha isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, Léo. Manda ver. 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 1. Se liga. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como estranho, sabe por quê? Porque se você estudar, quanto que é a matrícula da Casa Mista? Próxima, né? Abre quanto? Julho. 15 a 15 agora. Então, você vai se matricular agora dia 15 na Casa do Salmista, amém? Amém? Você vai aprender lá que a igreja de Corinto é uma igreja que fluía nos dons. Vou falar de novo. A igreja de Corinto é uma igreja que fluía nos dons. O culto é uma bênção. Tem revelação, tem palavra, o louvor é maravilhoso, mas está sendo chamado de carnal. Ué, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Verso 2. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Verso 3. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Verso 4. Pois quando alguém diz, eu gosto disso aqui, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Igreja fluía nos dons. O culto, Mirela, era uma bênção. Tinha dom, tinha revelação, tinha tudo, mas está sendo chamado de carnal. Deixa eu liberar uma coisa para vocês aqui nessa noite, posso? Posso? Não mede a espiritualidade de ninguém por causa dos dons. Glória a Deus. Fala de novo? Posso? Não se mede a espiritualidade de ninguém por causa dos dons. Tem dons. O louvor é uma bênção. A palavra é maravilhosa, mas é carnal. É criança. Ainda está bebendo leitinho. Mas e aí, Patrick? Como é que se mede espiritualidade, então? Espiritualidade se mede de como você trata o seu irmão. Fala de novo. Espiritualidade se mede da forma que você trata o seu irmão. Quer saber se a pessoa é espiritual? Observa como ela trata os irmãos dela. A verdadeira espiritualidade está nos relacionamentos interpessoais que Deus coloca na nossa vida. Mas é carnal, é criancinha. Tem que estar lá embaixo sendo ensinada pela tia Edna e pela tia Mônica. É carnal. Porque tem 6 pastores na igreja e a criancinha fica: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Júlio, eu sou de Bimerson. Vou pregar, hein? Eu sou de pastor Fábio, eu sou de pastor Márcio. Quem é que prega hoje? Pastor Marrocos. Não vou pro culto. Criança, leitinho. Quem está lá no estudo bíblico? O pastor Michel. Não vou não, eu prefiro o pastor Júlio. Criança, carnal, é mundano, é ovelha, mas se comporta como cordeirinho. Reclama por eles aqui, fui doutrinado por eles, fui doutrinado pelos 6. Reclama por eles aqui. Carnal, criancinha.
Deixa eu te falar uma coisa. O que acontece no rebanho, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, tá? Que eu tomei para minha vida e eu estou sendo muito abençoado debaixo dessa palavra. O que acontece no rebanho, acontece na sua vida também. Repito? Repete. Vamos lá. O que acontece no rebanho, acontece na sua vida também. O que é isso, Patrick? Se o rebanho prospera, eu prospero. Aleluia. Se o rebanho avança, eu avanço. Você vê, nega, levanta suas mãos agora em nome de Jesus. Deixa eu declarar uma palavra para a sua vida. Daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, essas paredes vão ser quebradas. Eu vou falar de novo. Daqui a algum tempo, essas paredes vão ser quebradas e o rebanho vai aumentar. O rebanho vai aumentar. Ei, se o rebanho aumenta, a sua vida também aumenta. Se o rebanho prospera, você prospera também. Deus está derramando uma bênção sobrenatural por essa igreja. Se você crê, aplauda o Senhor. Competidores do reino, nós somos cooperadores do reino. Não existe competidores do reino, nós somos cooperadores do reino. Glória a Deus. Agora vamos para o texto. João 10, por favor. Agora a pregação começa. João capítulo 10. Léo, vamos ver pra gente. Vamos lá. Sabe por que tem muita gente perdida aí? Tem muita gente sem direção, frequenta todos os cultos, todas as reuniões, mas mesmo assim se encontra perdido, porque escuta todo mundo. Vou falar de novo, vocês vão entender. Tem muita gente perdida dentro do rebanho, porque escuta todo mundo. Olha o que a palavra ela vai dizer em João capítulo 10. Verso 4. Bota aí, Léo, para mim, por favor. João capítulo 10, verso 4. Isso. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas e estas o seguem. Por quê? Por quê? Sabe por que talvez você está perdido? Porque você ainda não identificou a voz do seu pastor. Tem muita gente perdida dentro do rebanho. Eu não estou falando dos pastores da congregação. Eu estou falando do pastor que está acima de todos os pastores. Tem muita gente perdida na sua jornada de fé. Está ouvindo todo mundo, segue todo mundo. Qualquer conselho para ele serve. Mas Deus está o tempo inteiro falando com ele e ele não entende. Faça o que o apóstolo Paulo falou. Uma coisa eu faço. Deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alto. Quer um conselho de um jovem universitário, seminarista aí? Escolha seguir a voz do seu pastor. Em meio às tempestades da sua vida, em meio às confusões da sua vida, tenha absoluta certeza, Deus está falando com você. E mais do que falar, Ele quer te conduzir. Ele quer te conduzir. Eu não sei para quem é isso, mas em nome de Jesus, receba isso no seu coração. Deus, Ele quer te conduzir à paz dos verdejantes. Melhor do que saber de um Deus que nos dá a bênção, melhor de um Deus, melhor saber de um Deus em que Ele prospera a gente, é a gente ter a certeza que a gente está sendo conduzido por Ele. Deixa eu liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus não vai te deixar confundido. Deus, Ele não vai te deixar confundido. Está na hora de você avançar. Aí a gente continua.
Toma conta de mim, eu não sei quanto. 6 minutos. Eu tenho mais 6 minutos? Quem aí me dá mais 5 minutos? 10, 15, 20, meia hora. Ouça a voz do seu pai. Hein? Vamos lá. Mas sério, tô caminhando pro fim. Eu gosto disso aqui, ó. Você concorda comigo que as pessoas lá fora também são ovelhas? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Quem concorda que sim, levanta a mão. Quem concorda que não, levanta a mão. Quem não quer participar, levanta a mão. Assim como meu pai me conhece e eu conheço o pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, olha o que Jesus ele fala aqui no verso 16, olha. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu a conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá o quê? Um só rebanho, um só pastor. Você pode aplaudir? As crises e as dores acontecem, chega uma hora onde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também
Em todo o tempo, Deus quer dizer que nos momentos de solidão, lembre-se que Deus está presente. Nos tempos de angústia, Cristo seja o Pai de vocês. Nos momentos decisivos, que Deus sempre lhes oriente. Nos tempos de solidão, que Jesus brilhe no caminho de vocês. Que nos momentos de dúvida, lembre-se, Deus é a certeza. Nos momentos de estabilidade, cuidado para não cair. Nos momentos de fraqueza, lembre-se que Deus é a sua força, sua rocha inabalável. Nos tempos de tumulto, que Deus lhe conceda paz incomparável. Em todo o tempo, ame, ore, seja grato e fiel, sabendo que o Pai Celestial nunca os abandonará. E em todo o tempo, lembre-se também que há pessoas que te amam, admiram e oram por vocês. Que Deus muito abençoe os dias de hoje, a vida de vocês. Uma homenagem de toda a Igreja CBNH para os nossos amados pastores, Júlio, Wilson, Marrocos, Fábio, Márcio Pedro, Márcio Veiga e pastor Michel. Agora a gente vai à nossa última homenagem, que é do nosso ministério pessoal, infantil. Eu vou pedir para que apaguem todas as luzes. Eu gosto do pastor Júlio, porque ele fala bom que Jesus, fala de Jesus, fala das ovelhas, fala de várias coisas legais e boas. Pastor Márcio, eu acho que você é muito legal, engraçado e inteligente bastante. Pastor Júlio, você é calma, você é generosa, engraçada, divertida. Obrigada. Feliz dia dos pastores. Pastor Michel, nós vimos que você desenha na salinha. Feliz dia dos pastores. Você tem uma voz muito legal e uma dança muito boa. Feliz dia dos pastores. Eu gosto de personagens, porque eu acho que uma pessoa muito engraçada, muito comunicativa, amigo de todo mundo, fala comigo. Eu adoro personagens porque ele é muito fofo, ele é engraçado, muitas coisas. Agora a gente vai falar do meio mais insuportável da CBNH. Aquele que é o terror do grupo da sala. Aquele que só vive reclamando e que no final serve, mas é chato. Aquele que é malzinha e impaciente. Aquele que não sabe descer com para brincar, mas toca fogo no barril e no grupo. Muito perturbador mesmo. Eu acho que o vídeo já fala por si só, né? Todas as crianças aqui amam vocês. Vocês sabem que vocês representam não só para elas, mas para a gente também. Cada pedacinho de vocês tem um pouquinho da gente. E assim,
a gente costuma falar que vocês têm um pouquinho de cada, né? O pastor Vimerson é paciente, às vezes, né? O pastor Júlio já é super impaciente. O pastor Michel, ele adora explicar, desenhar, fazer as coisas. Presentear. O pastor Fábio, ele já chega todo animado, para poder fazer, acontecer. O pastor Marrocos, ele é aquele que tem a voz de trovão. Já chega, a gente perguntou para as crianças, o que vocês lembram do pastor Marrocos? Eles falaram, naquela pessoa apostólica é legal. E assim por diante. O Márcio é engraçado, o pastor Márcio também, ele chega, ele anima. Então, assim, vocês têm um pouquinho de cada, às vezes são o oposto, vai uma junção que completa. E tem esse rebanho grande que ama muito vocês. Agora eu vou chamar a Érica, que vai fazer uma homenagem para vocês com uma lembrança. Amém. As meninas estão super nervosas, né? Essa semana a gente, eu falei, Lona, fala depois do vídeo, né? Ela falou, não, pelo amor de Deus, faz isso comigo. Mesma coisa com a Carol, quando eu falei que Deus estava falando que ela precisava orar pelas ofertas, ela ficou branca, amarela, enfim. Mas eu amo a Deus, porque esse é o propósito do nosso ministério, dar oportunidade, despertar esses dons que Deus tem aqui. Nos apresenta o nosso Ministério Kids. Porque não é fácil estar lá embaixo, não é fácil, mas Deus ele tem nos dado discernimento, inteligência para a gente trabalhar na vida espiritual dos filhos de vocês, né? E a nossa frase, a gente está de camisa nova, e a nossa frase ela diz que nós estamos levando o coração das crianças ao coração de Deus, né? Que lindo, né, pastor? E foi uma briga para fazer essa camisa, hein? Foi luta. Normal, foi uma novela. E se não lavar direito, deixar de botar, mas veio passou. Então eu vou pedir nosso futuro pastor Flávio para estar orando pelo final do nosso culto e dizer que domingo às 18h30 é a nossa revelia embaixo das crianças de 2 a 10 anos. De 2 a 10 anos. Terça-feira a gente está funcionando agora só com as salinhas menores, de 2 a 7 anos. Os maiores, a gente reuniu aqui a galera, conversou e acha que é necessário que estejam aqui já. Quinta-feira, nós acompanha a Vila da Paz. A gente evangeliza para as crianças das vilas. Então, domingo, terça e quinta, nos acompanhe, leve o filho de vocês, está aqui, a gente vai estar lá para ajudar. Pastor, você pode estender as mãos para cá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós abençoamos, ó Deus, a vida dos teus filhos que completaram mais uma primavera, que a todos o Senhor abençoe de forma abundante e que a cada ano eles estejam no teu altar, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quem vai orar agora? Boa noite, igreja. Fomos chamados para servir, então assistir, amém? Então oremos. Pai amado, Pai querido, Santo Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelo dia também, meu Pai. Nós agradecemos, só temos que agradecer, Pai. Pedimos mais uma vez, Pai, para as vidas dos nossos pastores, conduzam da maneira que o Senhor deseja, pois só a tua maneira é boa, perfeita e agradável, Pai. E que tenhamos, Senhor, uma semana boa, Senhor, uma semana com saúde, Pai, mental, física e a mais importante, espiritual. E vamos em paz, que Deus nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém.